Oi, turma, bom dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa nova matéria de Ética e Cidadania, né? O nome do módulo é Relações Humanas, Ética e Cidadania. O capítulo primeiro vai tratar de ética e moral. Eu digo capítulo primeiro do livro Ética e Cidadania, de Eliane Arantes, do Instituto Federal de Curitiba, Paraná. Esse livro ele está disponível na rede mundial de computadores e eu vou disponibilizá-lo no grupo do WhatsApp e conforme formos estudando os capítulos, eu vou colocar os capítulos também no material de estudo. E as atividades vão ser as mesmas propostas pela autora no livro. Tá? Então, o capítulo primeiro ele vai tratar de ética e moral, né? Os conceitos de ética e de moral. Compreender a diferença do que é moral e imoral. Bom, vocês logo vão perceber que eles vão definir a ética como a teoria que estuda os fundamentos da moral. Então, a princípio, vale dizer que a ética não vai constituir a moral. A ética vai estudar, vai legislar sobre a moral. Ela vai estudar os fundamentos do que a moral estabelece como bom ou mal. Tá? Vai estudar e vai, seja individualmente ou seja no coletivo, né, o que é esse comportamento ético, no que ele se fundamenta. Então, relembrando, rememorando as nossas aulas de aspectos legais, eu disse bem na primeira aula e disse no decorrer das outras sobre o conceito de Estado. E o conceito de Estado, eu disse basicamente que nós vamos buscar no social é o bem comum, tá? E para vocês compreenderem, né, a moral de um modo geral, é esse também. Por isso que elas se confundem. Vocês lembram quando eu disse para vocês que os nossos padrões morais irão definir como vai agir nossa sociedade, principalmente também contribuindo para o legislador, contribuindo para o julgador, ou seja, para os que legislam e para os que julgam, ou seja, nossos deputados, senadores que vão legislar e os juízes que irão julgar e aplicar a lei, né? Então, essa busca do bem comum. Então, quem vai ditar o que é moral e imoral, né? A moral, ela é construída ao longo dos séculos, ela foi construída e, como eu disse para vocês, a nossa sociedade ocidental, ela baseia-se numa cultura judaico-cristã predominantemente, né? Porque os países europeus, reinos europeus eram católicos, né? Advindos lá desde o Império Romano e foi se estendendo posteriormente com o fim do Império Romano para todos os outros reinos, né? A Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal e assim sucessivamente, né? Então, eles foram os colonizadores, né, aqui das Américas, né? Então, aqui no mundo ocidental predomina-se a moral judaico-cristã, né? Então, a ética irá estudar esses comportamentos, né, da moralidade, porque a moral vai dizer o que é bom e o que é mal, e a ética vai estudar, vai se pautar, né, sobre esses fundamentos, o que vai fundamentar o que é moral, o que é imoral, tá? Então, nós podemos citar aqui, quando ele vai falar de ética, né, porque dentro da sociedade ou dentro de determinado grupo, né? E aqui eu levo para o âmbito das empresas. A maioria das empresas tem um código de ética e conduta, né? Ou seja, são aqueles valores, né? Aqueles valores morais que a empresa ou os valores da própria empresa, que a própria empresa adota, né? Pretende, né, que os seus colaboradores adotam dentro da empresa sob pena de sanção, inclusive, né? E quando a gente fala de moral, é claro que por que a moral vai estabelecer uma ordem na sociedade, né? Da mesma forma, que as pessoas irão ter que adotar esse padrão ético, né, dentro da moralidade. Ou seja, a ética vai estudar aquele conjunto
de fundamentos morais, né? Então, por que que ela vai regulamentar a sociedade? Ela vai regulamentar a sociedade porque as pessoas, em sua maioria, irão adotar esses padrões e muitas das vezes, agora que a gente vive, né? Hoje em dia ninguém vive mais sem estar dentro de um Estado. Às vezes o Estado não irá julgar um comportamento que seja imoral, né? Mas o social irá julgar essa pessoa, né? Dependendo do comportamento adotado pelo indivíduo dentro de um determinado grupo, ou seja, também na empresa, ele poderá sofrer uma sanção. E essa sanção pode vir de diversas outras formas, mas principalmente eu não digo violência, em alguns casos a violência, então isso já configura crime que o Estado irá configurar isso como um crime, né? Tipificá-lo como um crime. Mas eu digo, por exemplo, na comunidade religiosa, por exemplo, as pessoas não terão uma relação, será meio que excluído determinado indivíduo. Não quero citar, não estou aqui querendo, como eu posso dizer, falar mal de religiões, não é isso. A gente tem exemplo, a gente sabe, e eu não acho isso errado, porque cada grupo tem a sua liberdade de adotar determinados comportamentos éticos, desde que isso não vá violar a integridade física das outras pessoas. E aí a autora do livro vai citar o exemplo, né, das mulheres tanto na sociedade ocidental como na sociedade com as mulheres do Oriente Médio, né, que é totalmente diferente, né, lá a sociedade muçulmana, quase toda a sua totalidade, né, elas são obrigadas a usar burcas, são submissas aos homens. E isso lá é moral, porque foi constituído essa moral dentro dessa sociedade. Então, nós que não adotamos esse tipo de padrão aqui, devemos respeitar os de lá e eles o nosso comportamento também, tá? Porque nossas origens são diferentes das deles, e assim como a gente não deve adentrar ao mérito da moralidade, da ética adotada naquela sociedade, eles também não vão poder ter a liberdade de adotar, né, de exigir um comportamento ético que eles têm na sua sociedade, nos seus países de origem. Então, muitas das vezes surge esse conflito de interesses, né, esses conflitos de padrões, que assim, muitas das vezes é justificado porque um quer ultrapassar o limite do outro. A gente vê, assim, eu vou dar um exemplo, mas esse exemplo vai configurar, assim, diversas outras coisas, mas não só em relação dos padrões éticos morais, né? A gente vê em relação aos judeus e os muçulmanos, né? São totalmente, assim, são contrários, são diferentes. Vocês já ouviram já muito de coisas que acontecem na faixa de Gaza. Então, eles têm deuses diferentes, têm cultura, né? Tem comportamento diferente. Mas nós não vamos adentrar a isso, mesmo porque eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso. É bem superficial, só estou citando. Aí a autora vai dizer que o termo ética foi trazido por Pitágoras no século 6 a.C. e Aristóteles no século 4 a.C. Então, quando a gente fala de ética, né, que eu estava falando para vocês, dentro do grupo ou dentro de uma determinada empresa, serão adotados aqueles padrões, vão ser exigidos aqueles padrões éticos, né? A gente não podemos esquecer que a ética vai ser a teoria que vai estudar aquele conglomerado de fundamentos morais, de que vão dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, né? O que mais que eu posso dizer aqui? Concluindo aqui, então, a gente pode dizer que a ética, bem no fim, né, lá do capítulo, ela vai dar um resuminho que vai dizer que a ética é a disciplina que estuda os princípios da moralidade. E a moral é o conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em sociedade. Moral seria, então, o que vai dizer, né, os fundamentos que vai dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado.
E a ética vai estudar os fundamentos dos valores que levaram a determinado grupo dizer que aquilo é bom ou mal, né? Qual o fundamento que vai sustentar o que é bem e o que é mal, tá? Então é isso. Então, para vocês poderem visualizar, né? Veja, porque vocês vão ver bem no início, na introdução e também no início do capítulo 1º, que ela vai falar que ela não vai adentrar na questão filosófica propriamente dita, porque realmente filosoficamente é mais complicado tratar sobre assunto, sobre ética e moralidade. Mas a gente observa que para nós é interessante porque relações humanas, ética e cidadania, então ela vai voltar esse assunto da ética e da moralidade para o convívio social. Então a gente tem que analisar bem o que a autora vai dizer, porque não é porque ela escreveu o livro que o que ela vai dizer é verdade absoluta, né? Como eu disse para vocês, isso vai ser uma fonte de estudos para nós, para debatermos as questões, né? Então vocês vão ter a liberdade de dizer, né, de falar de acordo com o que vocês, com o convencimento de vocês. Então ela vai propor também, ela vai falar sobre a ética, a moralidade adotada, os valores, né, adotados por Einstein, né, Albert Einstein. E depois ela vai pedir lá no questionário que você pegue um personagem, né, adote um personagem, né, e sobre os valores morais dele, você faça um paralelo com os seus, o que você se identifica, com o que você se identifica com aquela determinada personalidade, né? Então, você pode adotar vários. A turma anterior adotou a personalidade que realmente foi a que mudou, né, todo o mundo ocidental, que foi Jesus Cristo, né? Então, têm a liberdade de adotar, né, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi a expressão máxima, né, da pessoa que modificou todo mundo, né? Todo mundo. Não há parte nesse planeta que as pessoas nunca ouviram falar desse nome, Jesus Cristo, né? Então, ainda que existam pessoas contrárias, existem religiões contrárias, mas as pessoas que acreditam, né, que ele é um Deus, né? Eu acredito muito porque a minha formação é também voltada para o cristianismo, mas vocês vão ter a liberdade de falar sobre ele se quiserem, né? Vocês podem também adotar outras personalidades, como aqui ela citou Pitágoras, Aristóteles, Platão, Martin Luther King. Vocês podem adotar também artistas, se vocês quiserem, né? Artistas de expressão, cientistas, filósofos, tá? Teve uma que falou de Marx, teve outro que falou de Kant, nas outras turmas, tá? Então, podem falar também de presidentes americanos, né? Que pode falar também de reis, que eu acho super interessante, né? Falar de monarquias europeias, tem muitas personalidades nas monarquias europeias. Agora, como quase não existem, né? São poucas, mas a gente tem a figura da Elizabeth II, né? Para quem já assistiu também um filme sobre Elizabeth I também, a Rainha Virgem, muito interessante. Mas eu acho que sobre a moralidade dela tem que fazer uma pesquisa mais profunda, né? Mas é isso. E eu espero que vocês gostem do assunto. O texto é bem curtinho. Eu peço a vocês que deem o recebido da atividade lá na plataforma para valer como presença para a chamada, e depois vocês respondam as questões, tá bom? Eu vou estar na plataforma e também no aplicativo do WhatsApp, e até logo, a gente se vê. Tchau!